Capítulo 7, Autovetores e Diagonalização, parte 3. O teorema fundamental da álgebra foi um resultado provado por Gauss, é o mesmo Gauss do teorema de Gauss do cálculo 3, que diz que, dado um polinômio qualquer, esse polinômio vai ter n raízes. Mais precisamente, ele pensa no polinômio com coeficientes complexos, então em C de x. E ele vai ter n raízes que não são necessariamente distintas e vão ser raízes complexas, de forma geral. Então esse polinômio está aqui, A0 mais A1x mais ANx elevado a n, com os coeficientes em C, ele vai poder ser fatorado da seguinte forma: a n produtório das raízes. Então x menos E1, x menos E2, até x menos En. Então as raízes vão estar aqui, quando se substitui x pela raiz, o lado direito 0. Né? E essa fatoração ela é única a menos de ordem. Então as raízes são as mesmas, dependente da ordem. Quando você particulariza para um polinômio com coeficientes reais, aí a gente tem o seguinte resultado, que é fácil de ser provado, mas a gente não vai provar aqui, que não faz parte aqui da álgebra linear propriamente. Que nesse caso as raízes, se aparece uma raiz complexa não real, é isso que a gente quer dizer um complexo mesmo, né? Um A mais BI com B diferente de zero. Isso que a gente quer dizer com complexo não real, uma expressão que eu vou usar bastante aqui nesse vídeo. Se aparece uma raiz desse tipo, o Z barra, que é o conjugado, que é o A menos BI, também é raiz. Então, se aparecer o A mais BI, A menos BI também é raiz. B diferente de zero, você tem um par de raízes conjugados, complexas, não reais do polinômio. Então, todo polinômio real, ou as raízes são todas reais, ou então, se aparecer uma raiz complexa não real, o conjugado também vai ser. Então, por exemplo, o x2 mais 1, esse polinômio aqui, ele não tem raiz real, que x ao quadrado mais 1 é sempre maior que zero, não tem como zerar nos reais, mas nos complexos você pode escrever isso como x menos i vezes x mais i. É tipo produto notável, dá x2 menos i ao quadrado é menos 1, então menos 1 mais 1, x mais 1. Então ele possui duas raízes complexas, i e menos i. O x3 menos x você pode fatorar botando x em evidência, fica x que multiplica x2 menos 1, e aqui, produto notável, é x mais 1, x menos 1. Então, você tem três raízes. X igual a 0, x igual a menos 1 e x igual a 1. O x3 mais i possui como uma das raízes x igual a menos 1. Então, você pode botar como um dos fatores x mais 1, dividir os polinômios, achar o segundo. Agora, esse polinômio aqui, você pode verificar, parar o vídeo agora e ver, o delta dele é menor que 0. Então, ele possui um par de raízes complexas conjugadas, não reais. Então, é x mais i, a fatoração, e aqui é x menos z barra vezes x menos z vezes x menos z barra, onde z barra é 1 mais raiz de 3i sobre 2. Isso aqui você pode parar e calcular, usando aqui o delta menor que 0, calcular essas raízes complexas, esse par complexo conjugado, que são as outras duas raízes. Então esse polinômio de grau 3 tem essas três raízes aqui, menos 1, z e z barra. Polinômio de grau 4, x4 mais outro x2 mais 16, ele vai possuir 4 raízes. Você pode fatorar como x2 mais 4 ao quadrado. O x2 mais 4, ele tem duas raízes complexas, que é x mais i e x menos i, similar ao que a gente fez aqui. Só que tem um quadrado aqui, então fica x menos 2i ao quadrado, x mais 2i ao quadrado. Então, menos 2i, 2i e menos 2i são raízes desse polinômio aqui, são raízes complexas não reais, mas elas aparecem duas vezes, porque aqui tem ao quadrado. Mais sobre isso na sequência, que a gente vai contar essa chamada multiplicidade, quantas vezes é raiz no polinômio. O x5 menos x menos 1 possui 5 raízes. A gente pode mostrar isso aqui, eu estou apresentando direto. Tem uma raiz real, que é x menos x1 é raiz real, e tem dois pares conjugados, z1 e z2, de raízes complexas, não reais. Então é x menos e1 barra, x menos e2 barra. Então são 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então, no contexto de polinômios com coeficientes reais, a gente tem que polinômios de grau 2 possuem duas raízes em R ou um par conjugado. Duas raízes em R podem ser distintas ou aparecer uma raiz única, real, mas ela é contada duas vezes, porque ela vai aparecer duas vezes com raiz. Corresponde, no caso da fórmula de baixo, que era o delta maior que zero, duas raízes distintas, delta igual a zero, uma raiz dupla, e delta menor que zero,
par conjugado de raízes complexas não reais. O polinômio de grau 3 tem a seguinte possibilidade: as 3 raízes podem ser reais, ou então tem uma real e um par conjugado complexo. De grau 4, aí já aumenta o leque de possibilidades. Você pode ter as 4 raízes reais, ou 2 reais e um par conjugado, ou 2 pares conjugados. Nota que você não pode ter 3 reais e uma complexa não real, porque a complexa não real aparece aos pares conjugados, porque o polinômio tem coeficientes reais. Então é ou um par conjugado e 2 raízes, ou 2 pares conjugados, ou nenhuma raiz real, nenhuma raiz complexa não real e 4 raízes reais. E essa estrutura, né, de raízes de polinômios coeficientes reais, ela tem implicações na geometria das transformações lineares de Rn de acordo com a dimensão, conforme eu estou mostrando aqui. Isso a gente vai ver através de exemplos em exercícios. E como é que a gente calcula a raiz de um polinômio? Porque a gente sabe que pelo teorema fundamental da álgebra, todo polinômio possui N raízes. Bom, no caso de grau 2, todo mundo conhece a fórmula de Bhaskara para calcular as raízes. Grau 3 e 4, existe a fórmula, acredito que ninguém tenha visto, a maior parte não tenha visto, eu até sugiro que pare o vídeo aqui e dê uma olhada na Wikipedia, as fórmulas para o grau 3 e 4, mas você vai ver que são fórmulas muito complicadas e por isso que não costumam ser ensinadas. Tem uma surpresa aqui, que para grau maior ou igual que 5, não existe fórmula, é provado, né, que não existe, não é que não tenham descoberto. Foi provado que é impossível que exista uma fórmula chamada insolubilidade da quíntica. O quíntica aqui é 5, né? Está fazendo referência a polinômio de grau maior ou igual que 5. Não tem essa fórmula, que é o resultado do Galois e Abel. A história que envolve esse resultado é muito interessante também. Eu sugiro ir para a Wikipedia e botar o nome do Galois, por exemplo, e olhar um pouco a história dele, que é uma história muito interessante. Então, o que a gente pode fazer com polinômios, de forma geral, que não sejam de grau 2, ou 3 ou 4? É utilizar métodos numéricos para calcular as raízes, e com isso a gente vai poder calcular os autovalores. Então, na verdade, para contexto de álgebra linear, a gente tem que aplicar a álgebra linear computacional para calcular os autovalores e autovetores. A gente tem diversos métodos para calcular os valores e autovetores de matrizes de dimensão alta. Se olhar os softwares aí, eles fazem isso com uma certa tranquilidade. Esse conceito que a gente já falou de multiplicidade de raiz, eu vou formalizar agora, que é quando a gente escreve, fatora o polinômio, né, as suas raízes, e agrupa aqui as raízes distintas agora, Z1 til até ZP til são raízes distintas, e coloca aqui quantas vezes ela aparece. Então é x menos Z1 til, M1, etc. até MP. A gente diz que esse índice aqui é a multiplicidade da raiz. Então MK é a multiplicidade da raiz ZK til, que é quantas vezes ela aparece na fatoração. Então, por exemplo, nesse polinômio aqui, x menos 2 ao quadrado. Então 2 é raiz desse polinômio, só que é ao quadrado aqui. Então é raiz 2 vezes, com multiplicidade 2. Nesse aqui, a gente já está fatorado, o 1 é raiz, com multiplicidade 4, e o menos 5 é raiz, com multiplicidade 2, porque tem o quadrado aqui, e aqui tem o 4. Aqui no x4 menos 8x2 menos 16x, você pode escrever dessa forma, x2 menos 4 ao quadrado, fatorar assim, e aí você vê que o 2 é raiz 2 vezes, e o menos 2 é raiz 2 vezes. Então 2 e menos 2 são raízes com multiplicidade 2. Então a gente conta as raízes e diz qual é a multiplicidade. Finalmente, nesse exemplo aqui, x elevado a 10, o 0 é raiz com multiplicidade 10. Então é como se fosse 0 é raiz 10 vezes. Quer dizer, então essa é a multiplicidade de raiz de um polinômio. E esse conceito ele se aplica para raízes do polinômio característico. Então, um alto valor, que é uma raiz do polinômio característico, a gente diz que a sua multiplicidade algébrica é a multiplicidade do alto valor enquanto raiz do polinômio característico. Já a sua multiplicidade geométrica é simplesmente a dimensão do alto espaço associado àquele alto valor, ou seja, a dimensão do núcleo de T menos lambda I, que é o alto espaço associado a lambda 1. Então você tem a multiplicidade algébrica, que é enquanto raiz do polinômio característico, e multiplicidade geométrica, que é a dimensão do alto espaço associado. Existe uma relação entre essas multiplicidades, que a multiplicidade geométrica é sempre menor ou igual que a multiplicidade algébrica, mas a gente vai provar em outro vídeo mais adiante. Alguns exemplos: uma projeção de R3 em R3 num plano, uma projeção ortogonal. O que vai acontecer com as multiplicidades e com as dimensões? Então, numa base apropriada, se pegar uma base que seja a base do plano
e complementar ela com um vetor ortogonal ao plano, você vai ter uma base do R3. Então, nessa base apropriada do R3, essa projeção ela vai ficar uma matriz diagonal, porque esses uns aqui são relativos aos dois primeiros vetores que estão no plano, que a projeção deles vai ser ele mesmo, então é uma vez ele, e esse zero aqui é relativo ao último vetor da base, o terceiro, que quando projetado, ele está numa direção ortogonal, ele vai ser levado para zero. Então, nessa base, a matriz vai ficar com esse formato. Se você não entendeu o que eu falei aqui, para nesse momento, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tenta entender por que a projeção ortogonal num plano, no R3, nessa base que eu descrevi, vai ter esse formato, uma matriz diagonal com esses valores aqui. Isso é muito importante para a sequência. O polinômio característico a gente pode ler diretamente daqui, é só fazer a conta, π menos lambda i. Lembra que o polinômio característico independe da base, então a gente usou uma base apropriada para poder facilmente ver qual é o polinômio característico. Então é 1 menos lambda, 0 menos lambda. Faz o produto disso, que é determinante é fácil, matriz diagonal. Então 1 menos lambda ao quadrado menos lambda. O polinômio característico dessa projeção. Então aqui você vê que o lambda igual a 1 é raiz duas vezes, então tem multiplicidade algébrica 2, e o lambda igual a 0 é raiz uma vez, então tem multiplicidade geométrica, algébrica, desculpa, o 0 é multiplicidade geométrica algébrica 1. Quanto à geométrica, o que está associado aos altos espaços? Os altos espaços associados a 1 é o próprio H, que tem dimensão 2, então a multiplicidade geométrica é 2, do alto valor 1, e associado ao alto valor 0, o alto espaço são as direções perpendiculares ao plano, que vão ser levadas no 0, que é o H perp, que tem dimensão 1, é uma reta perpendicular ao plano. Né? Então a multiplicidade geométrica é 1. Então a multiplicidade algébrica e geométrica são iguais para cada alto valor. O alto valor 1 tem 2 e 2, e o alto valor 0 tem 1 e 1, como multiplicidade algébrica e geométrica. Agora vamos ver uma projeção numa reta em R6. Então, uma reta em R6, novamente, a gente pega uma base apropriada, que é o primeiro vetor da base, é a direção da reta, os outros 5 vetores são perpendiculares dessa reta. Então, a projeção P aplicada no primeiro vetor da base vai dar o próprio vetor, que é projetar na reta um vetor que está na reta, então é 1, e a projeção dos outros vai dar 0. Então, aqui, novamente, se você não entendeu, para pensar nesse exemplo. A matriz vai ter esse formato diagonal com essa assinatura aqui, de alto valores, 1, 0, 0, 0. O polinômio característico a gente calcula facilmente, porque é uma matriz diagonal. Então, P menos lambda i é 1 menos lambda, menos lambda, menos lambda, menos lambda, elevado a 5 aqui. Então, como é que vai ser a análise? Bom, o lambda igual a 1 é alto valor, aparece só uma vez, então a multiplicidade algébrica é 1 aqui, e o alto espaço associado a 1 é a reta, que é a reta que é elevada nela mesma, então tem dimensão 1. Então, novamente, mesma dimensão aqui. E o alto valor 0 está associado à direção perpendicular, que tem dimensão 5. Se a reta tem dimensão 1, o complemento é 6 menos 1, 5. Tem dimensão 5, o R perp. Então, a multiplicidade geométrica é 5. Uma reflexão num plano em R5. Novamente, pegando uma base apropriada, o plano tem dimensão 2, então você pega 2 vetores no plano e complementa com mais 3 vetores em direção perpendicular ao plano, para ter uma base do R5. Aí qual vai ser a projeção desses vetores da base? Quem está no plano fica parado, fica uma vezes ele, e quem está na direção perpendicular ao plano, no H perp, vai ser levado em menos ele. Então por isso esse menos 1 aqui. Se você não entendeu isso, novamente para e entende essa estrutura. Então, o polinômio característico é fácil, é 1 menos lambda ao quadrado, menos 1 menos lambda ao cubo. 3 vezes aqui, aqui 2 vezes. Então, a análise. O alto valor 1 tem multiplicidade algébrica 2, e o alto espaço associado é o H, que tem dimensão 2. E o alto valor menos 1 tem multiplicidade algébrica 3, e o alto espaço associado, que é o H perp, você está em R5, tem um plano, H perp tem a dimensão de 5 menos 2, que é 3. Então, a multiplicidade geométrica é 3. Agora, vamos ver o exemplo da mudança de escala anisotrópica. O que quer dizer isso, anisotrópica? A gente já apareceu esse termo antes. É porque a gente está mudando a escala, só que está multiplicando a direção x por 3 meios e a direção y por 2. Para ser isotrópica, teria que ser em todas as direções a mesma multiplicação. Então, o que acontece, que o vetor que está aqui em cima do x, o V1,
ele fica com T de V1 sendo 1 vez e meia, né, que é 3 meios, o tamanho do V1. Enquanto quem está em cima do Y é multiplicado por 2, dobra o tamanho. Por isso que a imagem desse círculo, tá vendo? Os vetores vermelhos estão sempre em cima do círculo, são essa elipse que é mais alongada na direção Y do que na direção X. Então essa é a transformação, mudança de escala anisotrópica. E aí qual a direção que é preservada? Você vê que só preserva quando você está em cima do eixo X, depois em cima do eixo Y. Nas direções intermediárias, ó, o V6, o T de V6, o V7, o T de V7, eles não estão na mesma direção. Só fica de novo quando está alinhado aqui. Então os autovetores vão ser as direções do eixo X e eixo Y, os autovalores correspondentes, que é o 3 meios aqui no eixo X, o 2 aqui no eixo Y, com multiplicidade geométrica algébrica 1, que é uma direção aqui e outra direção aqui. O cisalhamento já é uma transformação que é aquela do baralho de cartas sendo empurrado. Então, você vê que os vetores são deslocados. A imagem do V3 está aqui à direita, a imagem do V4 aqui à direita, a imagem do V5 está sendo como se fosse empurrado. E se você olhar bem, eu estou rodando em cima desse quadrado e a imagem é esse paralelogramo. Então esse quadrado aqui vermelho, ele está sendo levado nesse paralelogramo azul. Então é como se o quadrado estivesse sendo empurrado, deslocado a parte de cima para a direita e a parte de baixo para a esquerda, que é o chamado movimento de cisalhamento. E as direções que não estão no eixo X, elas não são preservadas, está vendo? A imagem nunca é na mesma direção, V1 e T de V1, V2 e T de V2, eles nunca apontam na mesma direção, ó. Exceto quando chega aqui em cima do eixo X. Novamente, passa do eixo X, não aponta na mesma direção. Só vai apontar de novo quando chegar aqui no eixo X. Então o único autovetor é aqui a direção do eixo X. E o alto valor correspondente é 1, e a multiplicidade geométrica é 1, porque o alto espaço tem dimensão 1, mas a algébrica é 2, que é uma transformação de R2 em R2, em que 1 é alto valor 2 vezes. Isso aqui eu recomendo que vocês parem o vídeo, calculem o polinômio característico dessa transformação linear e verifiquem isso que eu estou falando, que é a multiplicidade do alto valor 1 algébrica é 2, que 2 é raiz 2 vezes do polinômio característico dessa transformação. Fazendo um resumo do que a gente falou, a gente tem que das multiplicidades e das dimensões algébricas e geométricas, você tem que numa projeção ortogonal em H, com dimensão de H igual a K, o 1, que é associado à direção da projeção, vai ter multiplicidade algébrica e geométrica K, que é a dimensão do H, e o 0, que é onde vai ser levado no 0, está associado ao H perp, que tem dimensão n menos k. Então a multiplicidade algébrica e geométrica do 0 é n menos k. Uma reflexão, ela é similar à projeção na primeira parte, que o 1 é multiplicidade algébrica e geométrica k, que é a dimensão do espaço onde você está fazendo a reflexão, e o menos 1 está associado a h perp, assim como o 0 está associado a h perp aqui em cima. Então a multiplicidade algébrica e geométrica do menos 1 é n menos k, de uma reflexão. Uma rotação em R2, exceto para rotações triviais, que é a rotação CAPI, 0, 180 e múltiplos, ela tem um par de autovalores complexos não reais conjugados como autovalores. Uma rotação em R3, novamente, uma rotação não trivial, exceto θ igual a CAPI, você tem o 1 associado ao eixo da rotação, que é preservado numa rotação, e quem não está nesse eixo não é preservado, vai ser gerado. E você vai ter um par de autovalores complexos não reais associado a essa rotação. E esse 1 com multiplicidade algébrica e geométrica 1. O cisalhamento que a gente acabou de ver, ele é diferente de tudo que a gente viu aqui, porque a multiplicidade algébrica e geométrica é diferente, e por isso que é um exemplo importante de ser entendido e estudado. Para a teoria também vai ser importante isso. Que a multiplicidade algébrica é 2, mas a geométrica é só 1. E a gente pode pensar no cisalhamento em R3 também. É só olhar essa figura aqui, imaginar que isso aqui você tem um cubo que está sendo empurrado, também está sendo cisalhado. Assim. Então isso aqui poderia ser um corte transversal desse cubo. Então isso aqui poderia ser em R3. E a única direção que seria preservada, novamente, seria que está aqui na base. Então a gente teria o cisalhamento em R3, teria multiplicidade algébrica 3, o 1, e geométrica 2, que seria a base ali que está sendo preservada.
E uma mudança de escala anisotrópica, que a gente viu também, os autovalores são as mudanças de escala. Ali a gente mostrou uma com mudança de escala x, y, e poderia ter x, y, z, w, cada direção com uma mudança de escala diferente. E a gente pode fazer também o caminho contrário, que a partir da matriz, olhando a estrutura de autovalores e autoespaços, determinar as características geométricas de uma transformação linear. Isso a gente vai deixar para os exercícios, mas é baseado nessas ideias todas aqui que a gente está resumindo nesse slide, nesses exemplos que a gente deu ao longo desse vídeo. Para encerrar, eu vou falar um pouquinho de um exemplo de autovalor complexo não real, que é o seguinte: a gente pode definir no espaço vetorial CN, em que você substitui os escalares pelos complexos, da mesma forma que a gente fez com RN. RN era uma N-upla de números reais, agora CN é uma N-upla de números complexos. A soma de dois vetores complexos é somar coordenada a coordenada, multiplicar um vetor complexo por um escalar complexo é só fazer o produto complexo de cada uma das coordenadas. Então, assim, introduz uma estrutura de espaço vetorial em CN, igualzinho a gente fez com RN. E tudo que a gente fez até aqui, exceto o produto interno, ele se aplica sem alterações. Em particular, se eu resolver sistema linear, definir núcleo, imagem, determinante, etc. Então a gente pode calcular os autovetores em CN associados a autovalores complexos não reais, que é o que a gente vai fazer agora, no exemplo de uma rotação de 90 graus, cuja matriz é essa, 0, menos 1, 1, 0, e o polinômio característico facilmente pode ser calculado, menos lambda aqui na diagonal, faz o produto da lambda ao quadrado mais 1. E esse polinômio característico ele vai possuir autovalores mais ou menos i. E aí a gente pode calcular o autoespaço associado ao lambda igual a i. Como? É só resolver o sistema, né? R menos lambda igual a i, então dá menos i, v, aí substitui aqui o menos lambda na diagonal, tá vendo? Que é o menos i aqui, então dá esse sisteminha para resolver, menos i, menos 1, 1, menos i. Esse sistema aqui, a gente pode zerar a segunda linha aplicando essa transformação, eu peço que vocês verifiquem aí, parando o vídeo. Substituir a linha 2 por linha 2 menos i vezes a linha 1, essa linha vai zerar. Então você vai ficar só com a primeira linha que corresponde a essa equação aqui, é menos ix menos y igual a 0. Passando o y para lá, y igual a menos ix, então tomando x igual a 1, você tem que o y igual a menos i. Então x igual a 1, y igual a menos i é uma solução desse sistema e, portanto, é um autovalor complexo associado ao lambda igual a i. Você pode verificar de fato que se aplicar a transformação R no vetor 1 menos i, você vai aplicar essa matriz no 1 menos i, fazendo as contas, vai calcular aqui e vai dar exatamente o que está aqui. Que é o menos com menos vai dar mais, aqui vai dar 1, então vai dar i1, que é igual a i vezes 1 menos i, então é iv. Então de fato isso é um autovetor. E de forma similar, eu peço que vocês verifiquem, que é uma maneira de mostrar que entenderam essa conta aqui. Você pode verificar que o 1i é autovetor associado ao lambda igual a menos i. Então você pode começar daqui em cima, dessa linha, substituindo o lambda por menos i. Então vai dar r mais i, i e v igual a 0, resolver o sistema e achar quem é o autovetor. E aí você vai ter cada autovetor, um desses dois, vão ser dois autovetores, né? V e W, tem multiplicidade algébrica e geométrica 1.